Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, gente. Bom, gente, vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Hoje vamos falar um pouco sobre os gêneros textuais, a importância do mesmo e também trabalhar um pouco os gêneros do livro de vocês, tá bom? Por isso, de antemão, eu já peço que cada um de vocês aí peguem seus livros, tá bom? Deixem seus livros aí com vocês, porque hoje nós vamos trabalhar com um livro de gêneros, tá bom? De acordo com o nosso cronograma, hoje a nossa aula é de gêneros, tá bom? Pois bem, pessoal, professor David aqui, então vamos lá. Permita-me antes colocar o cabeçalho aqui para que a gente possa dar início à nossa aula. Lembrem que algumas aulas atrás, pessoal, quando estávamos dando a introdução de algumas disciplinas de português, eu cheguei a falar com vocês sobre a disciplina de gêneros textuais. Expliquei para vocês a importância, a sua função, quando devem ser usadas, em que circunstância, em que situação, como elas podem nos ajudar, como a produção de texto ela consegue nos fazer desenvolver uma oralidade melhor, consegue nos fazer pensar melhor, raciocinar melhor, qual a influência da produção de texto na nossa vida, na nossa sociedade, enfim. Nós fizemos uma coletânea de vídeos aí mostrando a importância dessas disciplinas aí que são trabalhadas em português, tá bom? Já fizemos isso com a gramática, vimos aí a importância da gramática, que é regrar o idioma, padronizar o idioma, de forma que você consiga ser compreendido e compreender as pessoas. Se todas as pessoas usarem aquele idioma padronizado, de forma que todos entendam, certamente a nossa comunicação ela será bem mais eficaz, bem mais clara e bem mais objetiva. Então, a gramática ela não é aquela decoreba chata de regras que talvez vocês nem lembrem, não. Muito pelo contrário, a gramática é uma peça essencial e fundamental no nosso idioma, tá bom? E como vocês puderam ver, ela realmente nos ajuda a desenvolver a nossa comunicação. A produção de texto não é muito diferente. Com a produção de texto, a gente consegue se comunicar melhor, trabalhar a nossa oralidade, tá bom? Falar melhor, sermos mais concisos, isso significa ser mais direto, conseguir expressar o que você está sentindo, sem utilizar muitas palavras, apenas utilizando o necessário, é a concisão. A gente também viu as questões dos déficits na questão da expressão verbal. As pessoas não conseguem se expressar muito bem, têm dificuldade, enrolam bastante. E a produção de texto ela ajuda bastante nisso. Além disso, a produção de texto faz com que você reflita em temas éticos, sociais e morais. E quanto mais você lê sobre isso, mais conhecimento você adquire. Tá bom? E hoje, para finalizarmos, vamos ver a importância e falar um pouco sobre os gêneros textuais, tá bom? O que é, professor, um gênero textual? Isso eu já expliquei para vocês, né, gente? Que os gêneros textuais são textos que possuem estruturas padronizadas. Deixa eu colocar lá o cabeçalho aqui. Pronto, pessoal. Então, o cabeçalho já está aqui, tá bom? Vamos começar falando um pouco mais sobre os gêneros. Como eu tenho dito para vocês, pessoal, os gêneros textuais, eles são textos, tá? Textos que possuem uma estrutura padrão. Textos que possuem uma estrutura padrão. Quando a gente fala estrutura, a gente está se referindo à composição, tá? Como eu já exemplifiquei para vocês, tanto nas aulas gravadas quanto nas aulas presenciais. Uma carta, por exemplo, ela tem que ter aquela estrutura.
ela tem que ter o remetente, que é a pessoa que está enviando a carta, ela tem que ter o destinatário, que é a pessoa que vai receber a carta, tá bom? Ela tem que ter a data, ela tem que ter o local, até porque a pessoa não vai saber onde enviar. Então, vocês percebem que, por exemplo, numa carta, se você envia uma carta para uma pessoa, você vai enviar uma carta para José, tá? Mas você não colocou o local. Como é que você espera que o carteiro saiba onde José mora? Você acha que ele vai adivinhar? É claro que não, gente. Ele não vai adivinhar onde José mora. Isso significa que você terá que colocar o local onde José mora, tá bom? Então, ó, local, José, local, Avenida Olinda, Recife. Um exemplo, tá? Esse endereço aqui não existe. Pronto. Então, agora a gente tem aí o local, o endereço, tá bom? Então, esse local, professor, é necessário colocar o local ao enviar uma carta? Claro que sim, senão ele não vai saber onde enviar a carta. É necessário colocar o nome da pessoa, do destinatário, a pessoa que vai receber a carta? É claro que sim, gente. Senão, como é que a pessoa vai saber? Então, daí a gente vê que a estrutura dos gêneros textuais não é algo fútil, não é algo inútil. Não, muito pelo contrário, é algo extremamente necessário. Em uma carta, por exemplo, se você não colocar o local, a pessoa não vai saber onde você vai entregar a sua carta, ela vai ser extraviada, ela não vai nem chegar a ser enviada, porque as pessoas não vão saber para onde direcioná-la, tá bom? Então, a estrutura da carta é essa. O mesmo acontece com os outros gêneros textuais, tá bom? É necessário que vocês coloquem a estrutura correta, porque se vocês errarem uma pequena coisa, aquilo ali vai fazer uma grande diferença no gênero, talvez tornando ele até mesmo, como é que eu posso dizer assim, incompreensível, tá bom? Então, por isso que é importante que você estude os gêneros textuais, que você entenda a sua função na nossa sociedade. Um outro exemplo bem prático disso, pessoal, é a reportagem, a entrevista. Em uma reportagem, por exemplo, aquele momento quando vocês chegam em casa, cansados depois da escola, né? E normalmente tem o jornal de meio-dia, né? Acredito que ainda tenha. Sempre, normalmente, os horários de meio-dia, 6, 7, são reservados para jornalismo. Então, vocês assistem, vocês ligam a TV, colocam em algum jornal aleatório e começam a ver notícias sobre sobre não sei, deixa eu ver, um possível caso de um cara que foi assassinado. Você vê uma notícia aleatória, uma notícia de um cara que foi assassinado, tá? Só que, imagina só, se o repórter simplesmente chegasse para você e dissesse, olha, eu acho que tem um cara solto matando as pessoas. Você não iria acreditar, porque aquele repórter está dizendo que ele acha, ele não está citando nenhuma fonte. Se você perceber numa reportagem, sempre quando eles vão reportar alguma coisa, eles sempre usam a fonte. De acordo com a Polícia Federal, o criminoso está foragido e talvez tenha fugido para o continente africano. Então agora você tem uma fonte, a Polícia Federal. Agora você vai confiar, você vai dar, né, credibilidade à notícia. O mesmo aconteceu com a pandemia, né, quando as pessoas falavam do lockdown e espalharam as fake news, né, dizendo coisas aí, e as pessoas não sabiam a estrutura. Olha que coisa importante, vê que coisa, gente. Teve muita gente que espalhou fake news porque não sabia os gêneros textuais. Ah, professor, mas o que é que Covid tem a ver com o gênero textual, tem a ver com português? Tudo, gente. Então, quando você vai ler uma reportagem, se você não souber identificar o gênero reportagem, você não vai conseguir saber ler corretamente. Foi o que aconteceu, né? Teve gente que viu uma notícia dizendo a Covid acabou, a vacina chegou e todo mundo está livre. E não tinha nenhuma fonte do governo, do Ministério da Saúde, da polícia, do médico, não tinha fonte. Era simplesmente uma notícia sem fonte nenhuma. E as pessoas acreditaram. Então você vê que o fato das pessoas não saberem os gêneros textuais
Isso é muito complicado para a nossa sociedade, porque várias fake news foram espalhadas, gente. E pelo simples fato das pessoas não saberem conferir uma fonte de informação, não conseguiram ver os veículos de informação. Teve gente que compartilhou a notícia e não sabia nem quem publicou. Tá? Isso é uma pessoa que faz, isso é uma pessoa que não tem conhecimento dos gêneros textuais. Ela não sabe como identificar uma reportagem. Então, gente, qualquer pessoa que tenha conhecimento do gênero textual, reportagem, notícia, ele vai saber que ele tem que conferir o título, a data, o local, as referências e a fonte. São 5 características essenciais, necessárias para uma notícia. Tem que ter a fonte, senão como é que você vai saber de onde aquilo saiu? Ah, meu professor disse que a vacina não é eficaz. Sim, qual é a fonte do seu professor? Ah, meu pai, sei lá, meu primo, meu amigo, meu irmão, meu colega, ele disse que não é eficaz, mas quem foi que disse isso? Qual é a fonte que ele tem? Qual é a base que ele tem? Tá? Então, vejam que é muito importante você reconhecer essas coisas. E por isso que é muito importante que vocês saibam utilizar os gêneros textuais corretamente, tá bom? Porque eles com certeza vão ser muito eficazes para vocês, tá bom? Vão ser muito eficientes. Então é muito necessário você conhecer isso, tá? Então, usei um exemplo bem prático aqui com a carta e com a reportagem, para vocês verem que essas estruturas dos gêneros textuais não são balela, não são besteira, não são coisas inúteis, não, elas são necessárias. E o fato de você não usar uma estrutura necessária pode comprometer o seu texto, pode comprometer a compreensão do mesmo. Por isso que é importante que você consiga... Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter que decorar a estrutura de todos os gêneros textuais? Não. Até porque existem milhões não chegam a ser milhões, obviamente que não, né? Mas centenas de gêneros textuais e todos os dias a gente vê quase que um gênero textual surgindo novamente. Então, não tem como você decorar toda a estrutura, mas você tem que estar pelo menos habituado a escrever aquilo. Por exemplo, a carta. Tinha muita gente que não sabia que é a estrutura da carta, mas de tão habituado que nós estamos de receber cartas e enviar cartas, nós já certamente inconscientemente memorizamos a estrutura da carta, que é remetente, destinatário, local, data, né? Inconscientemente nós fizemos isso. Por isso que é necessário que vocês leiam bastante e tenham convivência com a leitura. Porque quanto mais vocês leem, mais fácil fica de vocês recordarem aquela estrutura na cabeça de vocês quando vocês precisarem. Tá, pessoal? É uma questão de prática, é apenas prática, não tem segredo. Prática de leitura, sejam constantes na leitura, leiam bastante e vocês vão ver que vai haver uma grande diferença, tá? Mas claro que alguns gêneros nós vamos precisar sim decorar, vamos precisar sim estudá-los, né? Alguns deles estão inclusos aí no livro de vocês. Vamos estudar aí o gênero narrativa, vamos estudar o texto teatral, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos estudar a narrativa, o texto teatral. Vamos estudar também a biografia. Vamos estudar também o relato, tá bom? Vamos estudar também o artigo expositivo, artigo de divulgação científica, artigo expositivo. Vamos estudar também aí o anúncio. Tá bom? É um gênero muito comum, né? Propaganda, anúncio, né? É muito comum no nosso dia a dia, isso daí, né? Bom, vamos estudar também aí o artigo de opinião, que é bem parecido. Opa, perdão, gente. Vamos estudar também aí o artigo de opinião, tá? Artigo de opinião, que é basicamente bem parecido com o debate, tá? O artigo de opinião ele é bem parecido, tem características muito similares com as características do debate, tá bom? Então a gente vai estudar também aí esse artigo de opinião. Eu quero trabalhar também muita ênfase para vocês, porque eu percebo que vocês têm dificuldades com esse gênero. Vocês muitas vezes não sabem debater, não sabem argumentar, não sabem dissertar,
expressar aquilo que vocês estão sentindo. Isso é, assim, de certa forma, isso é muito sério, tá? Porque às vezes vocês acabam até ofendendo alguém quando vocês querem debater. Então a gente vai ter que trabalhar bastante esse artigo de opinião, tá, gente? Bastante mesmo. A gente ainda tem aqui também, por último, a crônica. Claro que não podia faltar, né? A crônica é tradição. Tá bom, pessoal? E a crônica. Mas claro que não são esses apenas. Ao decorrer do nosso ano letivo, a gente vai estudar mais, né? Mais alguns gêneros, né? Que não estão inclusos aqui. A entrevista, por exemplo, a reportagem, serão estudados também. Tá bom? Então, peço a colaboração de todos vocês. Eu acredito que vocês conseguiram entender, pessoal, a questão da função dos gêneros textuais. Eu acho que deu para vocês entenderem essa importância da estrutura, de seguir essas regrinhas dos gêneros, tá bom? Agora a questão é vocês colocarem em prática. Como? Vocês precisam ler, gente, o máximo possível. Lembra que eu falei agora há pouco? Tem gente que consegue reconhecer a estrutura do texto apenas por ter tido convivência com aquele texto, que é a questão da carta, né? No caso de vocês devem receber cartas de amor, né? Ou carta no meu caso é só carta de cobrança, né? É só carta de cobrança, tá? Mas mesmo assim eu estou acostumado a receber. Então, eu já sei como é a estrutura, tá, gente? Já sei como é que funciona, já sei, eu sempre vem lá o título da empresa, sempre vem CNPJ, sempre vem a identificação. Em seguida vem a data, em seguida vem o destinatário, que no caso sou eu, David. Sempre vem todo esse detalhe aí, tá? Então, isso é um exemplo de um gênero textual. A narrativa tem que ter verbos no passado, pois indicam uma ação que já aconteceu. Texto teatral tem que estar organizado lá, né, esqueleticamente falando, tem que ter lá tudo certinho, bonitinho, né? Os parágrafos, as ordens, as falas dos personagens precisam estar alinhadas, etc. Biografia, informações pessoais, precisam ter informações pessoais acerca do autor, da pessoa que está sendo biografada, né? Relato precisa também conter verbos aí do passado, pois indicam algo que aconteceu, um fato, né, um passado. Artigo expositivo precisa ter o título, precisa ter a data, precisa ter referências, precisa ser normalmente alguma coisa relacionada a uma divulgação científica benéfica para a sociedade. O anúncio precisa ter uma linguagem mais convincente, persuasiva, de forma que convença a pessoa que está ali a adotar aquilo que está sendo anunciado. Artigo de opinião, debate, precisa ter argumento, precisa ter coerência, coesão, organização sequencial, precisa ter respeito, claro, né, à opinião do próximo, de forma que ambos agreguem a uma opinião comum, a um padrão, tá bom? E a gente tem aí a crônica também, né, que é meio que uma história com algumas características peculiares, tá bom? Então, gente, nós vimos aí a descrição rápida desses gêneros. Vamos estudar a sua estrutura interna, tá bom? Desses gêneros, com mais detalhe. Aqui a gente está passando só uma vista, né? Porque a nossa aula introdutória é apenas uma vista geral desses gêneros, mas o meu intuito com essa aula aqui é mostrar para vocês a importância deles, quão relevante eles são na nossa sociedade, qual é a função de cada um deles e como eles podem realmente, como o estudo dos gêneros textuais pode nos ajudar a conseguir adquirir mais conhecimento geral e como ele pode nos ajudar a nos comunicarmos melhor e entendermos melhor. Eu acho que se as pessoas tivessem conhecimento da reportagem desse gênero textual, teríamos evitado muita fake news, né, gente? Porque nesse período aí de pandemia, os casos de fake news eles cresceram de forma absurda, né? Foi foi muito triste, foi infeliz, né? As pessoas que propagam isso, na maioria das vezes, elas fazem sem querer, elas fazem sem um intuito. Elas acham que a notícia é verdadeira e acabam compartilhando, quando na verdade não é. Mas por elas não terem conhecimento, elas acabam fazendo isso sem saber o que elas estão fazendo, tá, gente? Então, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês a fake news. Eu falando disso agora, eu lembrei uma coisa muito importante. Fake news também é um gênero textual, tá? É um gênero textual, a fake news também. É parecido com a reportagem. Só que a diferença da reportagem para fake news é que a fake news ela contém informações falsas.
fake news, falsas informações. E a reportagem não, ela contém um conteúdo verídico, comprovado, que possui ali uma fonte, uma base que a gente consiga se basear, e daquela base a gente pode acreditar, a gente pode ter certeza que aquilo ali é confiável. Tá bom, pessoal? Então, gente, vou fazer apenas um pequeno resumo aqui, tudo que foi dito, para vocês copiarem e a gente finalizar a nossa aula, beleza? Ok, pessoal, então eu vou dar um minutinho para vocês copiarem aí, coloquem no caderno de vocês de gêneros textuais, tá bom? E em seguida eu vou finalizar a nossa aula, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa importância e que isso tenha deixado vocês mais ansiosos para estudar essa disciplina maravilhosa, tá bom? Próxima aula a gente já vai estudar os gêneros textuais específicos, tá bom? Vejo vocês lá, estudem aí, tá bom? Bastante. Conto com a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição através do Class App. Beleza, meus queridos? Então, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, um bom descanso, bom final de semana para vocês aí. E vejo vocês semana que vem na nossa próxima aula, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição no Class App. Vou deixar esse texto aqui, um minutinho para vocês copiarem e em seguida eu finalizo a transmissão, tá bom? Se finalizar a transmissão, copiem no caderno de vocês, por favor. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula da semana que vem. Bom feriado para vocês. Fiquem com Deus e tchau, gente. Qualquer dúvida, podem ir lá no Class App, tá bom?